Glória a Deus. Amém, igreja? Santo, santo, santo é o nosso Deus. E Ele está aqui nessa noite para ouvir o seu louvor, a sua adoração, a sua exaltação. Então não saia da presença do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Estamos aqui para celebrar a vida que Cristo tem nos dado, a salvação, o perdão e a vida eterna. Amém, queridos? Estamos começando a série Eu Acredito. Posso ouvir aí um aleluia? Glória a Deus. Você crê nas verdades da palavra do Senhor? Essa série vai falar das nossas crenças, vai falar do que a igreja do Nazareno crê, do que os servos do Senhor que aqui congregam também crê, as verdades dessa palavra. Eu acredito que nós possamos declarar nessa noite, para louvor e glória de Deus, que essa é a palavra santa do Senhor. Bendito seja o nosso Deus, que essa palavra se cumpre, que aqui estão contidas verdades eternas, por isso podemos declarar, eu acredito. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Exalte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Estamos aqui com um propósito. E estamos aqui porque cremos. Porque temos a mesma fé num só Deus. Amém? Num só Pai, num só Salvador, nas Escrituras, na verdade, que Ele tem proclamado aos nossos corações, através da sua palavra, através das Escrituras. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Judas. Lá no finalzinho do Novo Testamento, um pouquinho antes do Apocalipse, Judas está ali. Amém? Só temos um capítulo e nós vamos ler o versículo 3. Judas, versículo 3. Amém? Estamos aqui? Amém. Então vamos lá. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Feche seus olhos, diga: Senhor, meu coração é teu. A minha mente eu trago cativa a obediência da tua palavra. Clamamos ao Espírito Santo da verdade, que Ele venha sobre nós, que Ele reine sobre nós, que os nossos olhos espirituais sejam abertos e possamos compreender a verdade da tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, reina sobre nós, vem trazendo conhecimento da verdade, em nome de Jesus. Diga amém. Amém, amém. Queridos, veja só, Judas, ele começa aqui relatando o desejo de compartilhar a fé cristã. Ele começa dizendo: eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Ele sentiu o desejo de falar sobre a salvação. Mas o que acontece com ele? Ele vê uma necessidade maior. Aí ele se sente obrigado, diante de uma situação que estava acontecendo naquela igreja, naquele momento. Todavia, diante de tantas heresias, de tantos problemas, Judas, ele resolve falar de algo que seria muito importante para combater as mentiras, as heresias, né? Tudo aquilo que vem para derrubar a nossa fé. E aí ele fala de algo muito importante, que é batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ele sentiu essa necessidade urgente e hoje não é diferente. Temos necessidade de nos alicerçarmos na palavra, nos alicerçarmos nas verdades, porque muitas vezes o cristão dentro da igreja está como aquelas ondas agitadas no mar. Como o apóstolo Tiago diz o quê? Que não vai alcançar nada da parte do Senhor, que se comportar correndo atrás de todo vento, de doutrina. Né? Feita aquela onda. Uma hora eu estou assim, outra hora eu estou prostrada. Uma hora o diabo diz que você não tem o perdão de Deus.
Aí você fica cabisbaixo. Aí outra hora você chega e está diante do Senhor, num culto desse, num louvor maravilhoso. Aí você diz, eu creio. Nós não podemos ser assim, queridos. Nós precisamos tomar cuidado com as heresias, com o engano, que está lá fora sendo plantado, mas também está dentro da igreja. E a gente vê Judas interessado em falar de algo importante, aquilo que alicerça a nossa fé, aquilo que nos põe firme, de pé, e que nos faz andarmos para frente, em direção à nossa salvação, em direção à vida eterna, que é a fé nas Escrituras, que é a fé e a convicção, é o crer num corpo de doutrina que nos foi revelado. E a gente vê aqui que Judas, ele não está falando de uma fé, né, de confiança, ele está falando de um outro tipo de fé. Vamos olhar aqui. O texto, ele mostra alguns princípios. Eu quero falar primeiro, o primeiro princípio é que existe uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E vamos falar sobre essa fé. Existe essa fé que foi entregue. E essa fé, ela está falando não da fé de confiança absoluta em Deus, não da fé que nos faz nos fortalecermos e confiarmos no Senhor, mas ele está falando de uma fé doutrinária, crença na doutrina, nos ensinamentos, nos mandamentos. Ele diz que essa fé foi entregue aos santos, através do Evangelho de Jesus Cristo, através também do que pregavam os apóstolos. Eles continuaram pregando as verdades que ouviram também na época de Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? E aí a gente vê que a fé que ele se refere é naquilo em que alguém crê, no sistema de princípios. Existem princípios para a nossa conduta cristã, para a nossa conduta, nosso relacionamento de pais e filhos, né? De marido e mulher, e de empregado e patrão. Existe tudo isso na Bíblia. Então ele está falando dessa fé. São os conceitos acerca das verdades que nos revela quem é o nosso Deus, que é a igreja, quem somos nós, né, no reino de Deus, o que virá depois. Tem tudo isso na Bíblia. É o anúncio doutrinário na forma de credo. Quando ele diz, eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. É a fé em todas as revelações bíblicas. É a fé no Evangelho de Jesus. E é isso que vai nos levar ao céu. É isso que nos faz diferentes das pessoas lá fora. É crer na palavra. É crer acerca de quem é o nosso Deus. Servimos um único Deus, santo, poderoso, né, imutável. Um Deus de amor. Cremos no nosso Salvador Jesus Cristo. Cremos que um dia Ele voltará. Cremos que Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Cremos que o nome dEle tem poder e autoridade sobre os demônios, não é? Sobre a doença. Cremos nessas verdades reveladas nas Escrituras. E Ele fala que nós devemos batalhar pela fé que foi revelada, a fé bíblica. Nós precisamos fazer isso porque, queridos, com a internet, com as redes sociais, a gente vê tantos pastores. Nós vemos tantos mestres, né? Conhecedores, teólogos, falando e distorcendo a palavra de Deus. Alguns que na minha adolescência, pastores que influenciaram a nossa vida espiritual positivamente e que hoje são uma vergonha, porque desconstroem a palavra de Deus, porque estão ressignificando a palavra de Deus, porque estão trazendo uma roupagem nova que Deus não autorizou. Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de heresia que está aí na internet, está em algumas igrejas e entra também nas nossas igrejas. E pode estar até fazendo parte, né, do nosso corpo de doutrina, da nossa fé, daquilo que cremos. Nós precisamos prestar bem atenção. Uma das coisas que eu não me conformo com a igreja redimida, salva pelo sangue de Jesus, é que quando chegam as festas pagãs, a gente vê o povo de Deus tudo lá fora, comemorando, né? É o São João, é o carnaval. Minha gente, chega a dar uma dor no meu coração. Eu fico imaginando Jesus Cristo lá no céu.
Fico imaginando o coração do Pai, a noiva de Cristo lavada, comprada por um precioso sangue de Jesus, se misturando com as festas pagãs. Nós precisamos vigiar, estar firme na fé. 1 Coríntios 16, 13 diz assim: vigiai, estai firmes na fé, né? Estar firme na doutrina, no Evangelho de Cristo, naquilo que foi revelado na palavra. E aí a palavra do Senhor diz também, lá em Atos 6, 7, crescia a palavra de Deus naquele tempo, naquele momento da igreja primitiva, logo depois que Jesus foi, e os apóstolos, alguns já foram martirizados, mas naquele tempo ali, ainda antes da morte da maioria deles, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé, obedeciam os mandamentos de Cristo, obedeciam os ensinamentos do Salvador. Eles estavam firmes. Igreja do Nazareno em piedade, nós precisamos caminhar firmes nessa palavra, porque o nosso Deus é imutável. A palavra dele ainda é a verdade, que nos traz libertação, salvação, um encontro real com Cristo. E nós precisamos obedecer. A igreja vivia em obediência, mesmo sabendo que isso ia custar a vida deles, dos apóstolos, dos discípulos. Muitos foram mortos, perseguidos, mas não negaram a sua fé. E às vezes eu me preocupo: Senhor, será que estamos batalhando realmente pela fé que foi entregue aos santos? Né? Queremos ressaltar que cristianismo não é só o conjunto de crenças, né? Tem que haver um relacionamento com o Senhor, tem que haver oração, mas não podemos ignorar que se rejeitarmos as verdades da palavra de Deus, nós vamos incorrer em erros gravíssimos e talvez entrarmos até em algumas heresias e quem sabe não vamos apostatar da fé. E isso é possível, a Bíblia deixa bem claro, né? As verdades não podem ser corrompidas, distorcidas para caber no meu eu, na minha vontade, no meu achômetro, na minha maneira de ver. A verdade de Deus é absoluta, ela é imutável, ela não muda. As escrituras, elas servem para todas as épocas. Quando as doutrinas estão corrompidas, o coração se encontra da mesma maneira. Quando eu começo a crer que eu posso, como crente, mentir uma mentirinha branca, né? O que é que vai acontecer? Eu vou estar andando em desacordo com a palavra de Deus. Eu vou estar deixando de agradar o meu Senhor, mas eu vou agradar um outro Senhor aqui desse mundo. Né? O pai da mentira, a gente precisa tomar cuidado. Hebreus 10, 26 a 31. Acho muito importante esse texto, porque ele vai falar que se nós vivermos deliberadamente em pecado, né? Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se eu, depois de conhecer a palavra, de conhecer a Cristo, eu viver deliberadamente, preste atenção que ele não está dizendo que se por acaso você cair. Não, porque em 1 João diz que se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. É diferente. Ele está falando viver deliberadamente, sem se preocupar, caindo todos os dias e não estou nem aí para a palavra de Deus. Se tornar realmente um rebelde. Aí ele diz que nós já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, as pessoas que assim vivem, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgares vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ele está dizendo, nós estamos agora na época da dispensação da graça. Não é mais olho por olho, nem dente por dente. Mas por conta disso, nós não podemos relaxar com a nossa fé, com a nossa obediência a Jesus. Nós precisamos observar, porque, queridos, se não andarmos corretamente com o Senhor, nós seremos castigados também. Né? Ele diz que vai ter um castigo mais severo, porque você está virando as costas para Jesus quando você peca deliberadamente. Quando você não está atento ao Evangelho. Quando você não se apraz em servir ao Senhor. Quando você não batalha pela sua fé. Quando você não batalha pela doutrina que foi entregue a você como igreja do Senhor. Existe um corpo de doutrina que tem que ser preservado. Única e última. A declaração de Judas
né? Ele diz que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa palavra, essa fé, esse corpo doutrinário, o evangelho de Cristo foi entregue. É imutável, e eu tenho que batalhar para viver este evangelho. Não é a minha vontade, não é o meu querer. Cuidado com as redes sociais, cuidado com as heresias, cuidado com o engano, porque esse espírito de engano está no mundo, e muitas vezes está dentro da igreja, e a gente precisa tomar cuidado. Mas como é que eu vou diferenciar? Eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso conhecer os ensinamentos de Jesus, para que eu possa me amoldar a ela. A declaração de Judas mostra que a fé não foi inventada pela igreja, mas revelada por Deus aos apóstolos e propagada a partir deles, né? Vamos lá, 2 Pedro 1:21. E em seguida os apóstolos ensinou às igrejas daquela época, e tem chegado até nós, glória a Deus por isso. 2 Pedro 1:21 diz assim: porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana. Preste atenção, Deus se preocupou em deixar essa palavra, em deixar os mandamentos. Para quê, queridos? Para que você pudesse andar no caminho santo, no caminho estreito, no caminho que conduz à salvação. Para que você não pecasse, para que você não falhasse, para que você não errasse o alvo. Jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Amém? Essa é a palavra que nós carregamos. Ela é preciosa. Deveria ser. Se você não está valorizando, conheça aquilo que Deus proporcionou em Jesus Cristo para a igreja, para você como filho. O versículo ainda mostra nitidamente que essa fé doutrinária não é passível de alterações, acréscimos ou cortes, né? De uma vez por todas. Foi entregue esta palavra, amém? A única e última revelação a Deus. Claro que a gente vê também a revelação de Deus veio de um modo progressivo, desde o Velho Testamento. Deus veio em busca do homem, Deus veio se revelando através de um povo, através do povo dele, o povo de Israel. E depois ele trouxe o seu filho. E aí a Bíblia diz que a palavra final está na boca do filho. Amém? Hebreus 1 e 2, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, lá no Antigo Testamento, diz que nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E essa palavra doutrina foi transmitida integralmente aos santos. Atos 20, 24 a 27, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo assim: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. De quem era o evangelho? Da graça de Deus. O apóstolo Paulo não trouxe um outro evangelho. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. O apóstolo Paulo, ele trazia para a igreja o evangelho de Cristo, os desígnios de Deus. Hoje estamos há mais de 2000 anos, né? Depois que essa fé foi entregue aos apóstolos, foi entregue aos santos, e milhares de seitas reivindicam ser o quê? Uma nova palavra, uma nova revelação, uma nova verdade, um novo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Até isso aparece por aí, não é verdade? A gente vê que Maomé, ele ofereceu aos seus discípulos, os seguidores dele, o Alcorão, e ele se intitulou o último profeta. Veja lá. Joseph Smith, o livro de Mórmon, se intitulou o quê? O profeta dos últimos dias, né? Allan Kardec, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aí vem esse tal, esse último aí, Sumon, o princípio divino. Ele se intitulava o princípio divino. Gente, desculpa, porque meu aparelho de vez em quando engancha. E diz ter a missão de terminar a obra que Cristo supostamente não acabou. Olha lá, quanta heresia. Então, é fácil você encontrar, né?
Certas pessoas que dizem ter novas revelações, doutrinas, mensagens da parte de Deus, em substituição à palavra de Deus ou acrescentando alguma coisa. Hoje está na maior moda, morrer e fui para o inferno. Vai não sei quantas vezes no inferno e volta, né? Eu não entendo essas coisas. Aí o povo de Deus fica, pastor, é verdade, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia. Você está perdendo tempo. Eu quero ouvir testemunho de A e B, mas não conhece o seu Deus. Não está batalhando pela fé. Não tem conhecimento de quem é Deus, do Espírito Santo, das verdades que te podem salvar. Esses testemunhos muitas vezes vão trazer até confusão. Não estou dizendo todos, tem deles que é genuíno, né? Aqueles que acontecem aqui aos sábados, glória a Deus, né? E muitas outras igrejas também. Mas a gente tem que tomar cuidado. Vai atrás de todo vento de doutrina, de todo tipo de revelação. É cabelo não sei aonde, é cabelo com ouro, porque cortou o cabelo. E tem gente achando que perdeu a salvação. Gente, essa história de cabelo, alguns anos atrás, o povo chega, pastora, eu cortei o meu cabelo, não vou para o céu. Eu digo, minha irmã, onde é que diz isso na Bíblia? Para com isso. Vai ouvir as verdades da palavra de Deus e batalha por ela. Porque o diabo está se infiltrando com muitas heresias. Já naquela época de Judas, imagina hoje, dentro da igreja. Mas observe que Judas não dá mais para novas revelações. Ele diz que foi entregue uma vez por todas. O conteúdo doutrinário da nossa fé está completo. Amém? Qualquer pessoa que reivindique, né, uma nova revelação, né, da parte de Deus, para aumentar a fé, que não está aqui na Bíblia, cuidado. Cuidado, eu não estou dizendo que o Espírito Santo não traga algo pessoal, mas algo que vai contra a palavra de Deus, a gente precisa tomar muito cuidado. 1 Coríntios 4,6 diz assim, não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasse. Está escrito, creia. Mas é difícil de acreditar, não interessa. Repreenda a incredulidade, batalha pela sua fé, porque o inimigo está mais feroz do que já esteve há muitos anos atrás. Pastora, porque muita coisa vai acontecer, são os últimos tempos. A gente vai falar sobre os últimos tempos lá na frente. Nós vamos falar sobre a vinda de Cristo. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Vamos falar do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos falar de tudo que nós cremos. Eu acredito e vamos nos firmar nessa palavra. Para que nós não sejamos levados por nenhum vento de doutrina e nenhum demônio, nenhuma heresia, fora ou dentro da igreja, seja anunciado por pastores, né, teólogos, aqueles que dizem... estudiosos do hebraico e que diz que a Bíblia agora não é mesmo assim, porque no original está assado. Deus vela por sua palavra para cumprir. Nós temos um Deus que velou para que esta palavra chegasse nas nossas mãos. E essa palavra é a verdade. Não aceite esses doutores da lei, esses que são cheios de conhecimento, lá da língua hebraica, grega, aramaica. Cuidado! Porque esse evangelho é o evangelho de Cristo que chegou até nós. Mas o inimigo, ele é muito astuto e ele sai confundindo a sua igreja. Gálatas 1, de 6 a 12. O apóstolo Paulo começa a falar algo muito interessante sobre a fé e o evangelho de Cristo. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo Paulo estava dizendo que aquela igreja tinha passado do evangelho de Cristo para outro evangelho. E a gente precisa tomar cuidado com isso. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Querem ser mais santo do que todo mundo, né? Mas ainda que nós mesmos. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Preste atenção. Ainda que nós, ele, o apóstolo Paulo, a pastora Selene, a igreja do Nazareno, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Seja anátema, conheça as Escrituras, esteja firmado nessa palavra. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Por quê? Persuado eu agora os homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja do 3º e 4º século reconheceu que Deus falou uma vez por todas. O cano foi concluído com a morte do último apóstolo, que foi João, na revelação do Apocalipse. E ali encerrou
a revelação de Deus, os mandamentos, os princípios da palavra para a sua igreja, para os seus filhos. Desde então, todas as reivindicações a respeito da verdade têm que ser avaliada pelo padrão da fé, que por todas foi entregue, uma vez por todas foi entregue aos santos. Existe, então, uma fé apostólica, em que os apóstolos falavam. Existe um corpo de doutrinas, e é sobre isso que o nosso querido Judas está falando, né? Não podemos acrescentar ou retirar nada dessa palavra. Atos 2:42 diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles estavam ali fiéis. Atos 2:42. No livro de Atos, o escritor Lucas, ele fala que a característica principal do apostolado, dos apóstolos, era a perseverança na doutrina do Senhor Jesus. E aí nós vamos ver o que é que os apóstolos eles realmente falavam, né? Atos 3:6. Pedro disse, naquele momento que ele encontrou aquele coxo, né, na porta do templo, ele olhou para ele e o coxo esperava o quê? Uma esmola. Ele disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno. Anda, né? Levanta-te e anda. Na verdade foi isso, Atos 3:6. Veja, ele não curava em nome dele. Ele disse em nome de Jesus. O que foi que Jesus tinha dito para os apóstolos, para os discípulos? Em meu nome, né? Colocarão a mão sobre os enfermos, eles ficariam curados. E ele está, Pedro ali, o apóstolo, declarando depois que Cristo já tinha ressurreto, né? Já tinha sido. O apóstolo Filipe também tinha uma mensagem para o eunuco. E ele não falou dele, ele falou de Jesus. Atos 8:35. Então, Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. Os apóstolos, a doutrina dos apóstolos era Cristo. Cristo ressurreto, o Salvador. E aí a gente vê o apóstolo Paulo com Silas preso, né? Ali na prisão, cantando louvores de noite, aquela coisa toda, e as cadeias foram abertas e tudo. E o carcereiro se desesperou e já ia dar cabo da sua vida. E o que foi que eles disseram? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então os apóstolos continuavam pregando a Jesus. Segundo, essa fé é digna que batalhemos por ela, né? Precisamos crer no corpo doutrinário, nos evangelhos de Cristo, nos ensinamentos da palavra, nos mandamentos da palavra. Essa é a fé que nós temos que batalhar, por essa doutrina, pela Escritura, conhecer a Deus. E aí ele diz que a fé também é digna de que nós lutemos por ela. Você tem lutado pela sua fé? Como que nós lutamos pela fé, pastora? A gente não tem como lutar pela fé sem conhecimento, sem busca, sem estudo da palavra. Às vezes a gente tem uma leitura no final do dia, só para desencargo de consciência. Eu estou falando de batalhar, lutar. Porque às vezes o inimigo está atirando até a sua salvação. Você não consegue acreditar que Jesus é o mesmo, porque Satanás está roubando, porque você não se alimenta, porque você não conhece versículos, você conhece de tudo que está acontecendo no mundo, né? Tudo. Aí eu tenho que ver notícia. Você não tem que ver notícia, você tem que conhecer o seu Deus, porque este mundo passa, a notícia fica, e um dia nós vamos, mas para onde vamos, né? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. E nós não estamos valorizando essa palavra de vida eterna. E às vezes o inimigo rouba a nossa fé. Às vezes as nossas lutas roubam a nossa fé. E a verdade, ela vai, né, como água, escoando pelas mãos. Então precisamos batalhar. Dentro do universo cristão existem práticas secundárias. Algumas igrejas proíbem um brinco, uma coisa, tudo. Nós não estamos falando disso. Mas a igreja verdadeira do Senhor, ela crê nas verdades bíblicas acerca de Deus, o Pai, do Filho, do Espírito Santo, das Escrituras, da vinda de Cristo, da salvação, da vida eterna, né? Isso aí, a igreja genuinamente cristã, ela tem o mesmo discurso. Não há mudança. Mas existe uma verdade central, digna, de que nós não só batalhemos por ela, mas, se necessário, precisar, que nós possamos também até morrer por ela. Porque ninguém vai negar a fé diante de qualquer situação. Não podemos negá-la, né? E hoje em dia está em voga o relativismo religioso, né? Que diz que o que importa é a ótica de cada um.
Essa filosofia de relativismo, ela está enganando muitas pessoas. Porque nós ouvimos a expressão, não importa o que você crê, quanto que você seja sincero, né? E aí vem aquelas questões. Aquilo que é bom para você pode não ser bom para mim. E a gente, como igreja, diz, não é não. Existe uma verdade absoluta, imutável, infalível, que não muda com as gerações, com o passar dos anos, com o tempo. E serve para todas as épocas, que é a palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus. Cada pessoa, a teoria do relativismo diz assim, cada pessoa pode decidir o próprio destino, o padrão do que é certo e do que é errado. O que é certo para você pode não ser certo para mim. Isso é diabólico. A gente precisa estar atento a isso. É como se a definição de verdade fosse mudando de acordo com as pessoas, seu costume, seu gosto, sua vontade, seu querer. E não é assim. Existe uma verdade absoluta, né? É ao gosto do freguês. O que é bom para mim não é bom para você. Então, é essa mentira dessa teoria, né, do relativismo com relação também à religião. Enquanto que existe uma verdade absoluta, uma verdade imutável, uma verdade para todos os tempos, todos os lugares, para todas as pessoas, independente da cultura. Mas como descobrir qual é a verdade absoluta ou a relativa? Nós temos que depositar a nossa fé na palavra de Deus. Mas, pastora, por que a palavra de Deus é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. E aí, como é que eu posso depositar minha fé, meus atos, né, toda a minha vida nessa palavra? Como eu sei que essa palavra é a verdade? Podemos observar a historicidade dos relatos bíblicos em descobertas arqueológicas e científicas, de forma inegável, que comprova a veracidade da palavra de Deus. O Velho Testamento, as cidades que são citadas aqui, todas, a história, né? Acho que tem um professor de história, é isso. Todas confirmam que esses lugares existiram, né? Fora da Bíblia, né? E aí vem também as profecias que já se cumpriram, nossa experiência pessoal com Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não tem como negar a nossa fé. Não tem como a gente não acreditar nessa palavra. Porque quando a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Quando você verdadeiramente busca o Senhor, com o seu coração quebrantado, voltado para Deus, entrega a sua vida a Jesus, você vê a palavra se cumprindo diante de você. São dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, cura, libertação de pessoas possessas. Tudo que a Bíblia disse se cumpre. Não tem como negar que essa palavra é a verdade. Eu me lembro que eu passei muitos anos da minha vida sem passar pela experiência do batismo com o Espírito Santo, e eu tinha conhecimento da palavra, mas eu não conhecia o poder de Deus, né? E às vezes a gente sabe que a palavra, ela mata, mas o Espírito vivifica. A gente precisa das duas coisas. Nos alicerçarmos na verdade da palavra, mas precisamos do mover do Espírito Santo. E quando estamos cheios do Espírito Santo, a gente vê coisas inefáveis. A gente vê coisas sobrenaturais. A gente vê a palavra se cumprindo. O batismo do Espírito Santo chegando. Novas línguas, visões da parte do Senhor. Mas como não confundir se vem do diabo? Porque o diabo só leva você para o mal. Não leva você para o bem. Nossa fé requer um conteúdo baseado na palavra. A fé que hoje nutrimos foi preservada, foi trazida até nós, à custa do sangue de centenas de mártires da fé cristã, dos apóstolos e dos reformadores, que deram as suas vidas. Amém? Como igreja, precisamos conhecer a profundidade, a beleza e o valor das verdades doutrinárias. Você tem valorizado a palavra? Como é que anda a sua leitura? Você tem comido a palavra? Você tem se alimentado dessa verdade? Às vezes estamos fraquejando porque não nos alimentamos da palavra. E aí quando o inimigo começa a dizer assim, você não vai conseguir. Você esse mês... E aí você já começa também a declarar, né? Esse mês não vai dar, não. Esse mês o dinheiro não vai dar. Gente, pelo amor de Deus. Creia na multiplicação, né? O justo viverá de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não vemos. O Senhor precisa achar essa fé no seu coração. Pare de declarar mentira, engano. Sabe? Aquilo que o inimigo muitas vezes veio a sua incredulidade. Aumente a sua fé. Como eu vou aumentar a fé? A fé vem pelo ouvir.
e ouvir as Escrituras. Estude a palavra de Deus. Essa fé está sendo constantemente ameaçada por elementos tanto dentro como fora da igreja. Os piores inimigos da fé cristã são aqueles que se dizem filhos de Deus e não se amoldam à palavra de Deus. Aí a gente vê no versículo 4, em sua epístola, Judas apresenta no versículo 4 a razão porque a igreja precisava aprender a batalhar pela fé. Uma salvação comum, né? E aí, alertando os crentes, ele diz, porque se introduziram furtivamente, deixa eu ver só aqui onde é que está, acho que é versículo 18, deixa eu ver se é isso mesmo. Não sei. Se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para esse juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Esse era o problema lá da igreja. Eles estavam negando a divindade de Cristo. Eles estavam negando que Cristo era totalmente Deus. E havia essa heresia dentro da igreja naquele tempo. E aí estava ameaçando a fé do povo da igreja, lobos, que estavam distorcendo a palavra de Deus. E hoje não é diferente. A gente vai para a internet, tem gente que diz que o dízimo ficou no passado. O sangue de Cristo tem poder. Eu sempre fui dizimista. Eu nasci na igreja. Se eu pegar R$10, se alguém disser assim, toma aqui 50 centavos, eu tenho que tirar o dízimo. E nunca me faltou nada. E Deus sempre cuidou das nossas vidas. E Deus sempre multiplicou quando tinha que multiplicar. É bíblico, está lá no Novo Testamento, sim. E se a gente tiver boa vontade, a gente acha. Mas a gente vê esses pastores, né? Esses teólogos, esses mestres da mentira. Aí que dizem que a mulher e o namorado não precisam mais se guardar até o casamento. Gente, eu estou falando do que eu escuto. E são pastores, viu? Está na internet, está tudo na internet. Nem procure ver isso que você vai ficar maluco. Né? Pode perder até a sua fé. E começam a distorcer a verdade da palavra de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com eles. Atos 20, 29 e 30. O apóstolo Paulo disse uma coisa muito interessante. Eu sei que depois da minha partida, da minha morte, entre vós penetrarão lobos vorazes. Queridos, nós estamos vivendo isso hoje. É o evangelho da prosperidade. A igreja brasileira não está preparada para passar pela grande tribulação, porque vai passar. É assim que eu creio. Se você crê diferente, fique pronto, né? Tanto para passar pela tribulação, se você crê que vai ser levado, sumir. Eu nunca vi Deus sumir com ninguém. Só tiveram 2 que sumiram. A gente precisa se preparar, porque a gente vai lá para as Escrituras, a gente vê que a igreja está sendo perseguida, que a igreja está sendo morta, que os santos vão passar pela grande tribulação. E aí tem um monte de gente dizendo que não, né? Mas aqui está dizendo que eles são lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás dele. E aí a gente vê tanta doutrina, a gente vê tanta promiscuidade dentro da própria igreja, né? A gente vê e diz assim, mas por que, pastora? Mas está lá, está na Bíblia, não se escandalize, nem saia dela, porque é a noiva de Cristo. Fique firme dentro dela, porque Cristo vem buscar a sua igreja. E a gente precisa prestar atenção a isso, né? Dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas, portanto vigiai. Vigiai, lembrando-se de que por 3 anos, noite e dia, não cansei de admoestar com lágrimas a cada um. São pessoas influentes dentro da igreja, são líderes, pastores, missionários, professores, teólogos, mestres. Paulo profetizou e Judas viu essa profecia se cumprir. Ele já estava falando, no versículo 4, certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Precisamos prestar atenção. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 18, os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisão, e não têm, são sensuais e não têm o Espírito. Né? E aí a gente vai vendo várias vezes no Novo Testamento falando sobre essas pessoas, sobre essas heresias dentro e fora da igreja. 4º e último ponto, todo crente genuíno deve batalhar. Essa carta não foi endereçada a um pastor, foi endereçada à igreja, né? Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago, aqui não é o Judas Iscariotes, viu? Amados em Deus, Pai, guardados em Jesus Cristo, a misericórdia. E aí ele fala que ele queria
trazer esse alerta. Todo crente tem que batalhar. Você tem que batalhar pela sua fé, porque um dia estaremos na presença desse Deus, e não vamos entrar de qualquer maneira. Precisamos conhecer. A carta de Judas foi deixado como um alerta. Ele diz que nós devemos edificando a fé, né? Devemos examinar as Escrituras de maneira incansável. O que foi que Jesus disse sobre as Escrituras? Porventura não errais vós, em razão de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Preste atenção aqui. Se você está se enfadando e não tem tido ânimo nem desejo de ler a palavra do seu Deus, que pode te livrar da morte, do erro, da heresia, do inferno, tem alguma coisa errada com a sua fé. Você tem que correr atrás, você tem que batalhar, você tem que buscar mais, você tem que vencer o cansaço, a carne, o inimigo, porque existem muitos inimigos, né? O inimigo de fora e o inimigo de dentro, que é a carne. E a Bíblia diz que há uma luta da carne contra o espírito. E Jesus disse em Marcos 12, 24, porventura não errai vós, em razão de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 2, Jesus respondendo disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ame a palavra, viva da palavra, coma a palavra. Estamos vivendo, chegando nos últimos dias, coisas terríveis ainda vão acontecer, muitos vão apostatar da fé, muitos vão acreditar em filosofias vãs, em mentiras do diabo. Estudem, meditem, se edifiquem, cresçam. Deus, Ele faz uma lamentação através do profeta Oséias, está lá em Oséias 6,4, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Igreja, acorda, desperta. O coronavírus veio e parece que ninguém despertou. Tem gente, eu preciso desopilar, desopila tanto que esquece da fé. Vai assistir tudo para passar o tempo e não se prepara, porque ninguém sabe quem vai hoje, amanhã ou depois. E precisamos estar prontos para chegarmos diante do nosso Senhor com as nossas vestes limpas, purificadas no sangue de Jesus. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Meu povo está dormindo, muitas vezes apático, não valoriza o que Cristo valoriza, porque não conhece as Escrituras. E outra coisa que ele fala, que nós devemos orar no Espírito Santo. A melhor defesa da fé é conhecer a fé. Batalhar pela fé, eu tenho que conhecer a fé. Eu tenho que conhecer a doutrina. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus, para que eu não erre. Mas eu tenho que fazer isso não só através da leitura. Eu preciso fazer isso em oração. E aí, Judas, ele fala sobre a oração, lá no finalzinho. No 20, ele diz, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Orando na dependência do Espírito Santo. A gente gosta de cantar, estou clamando, estou pedindo, né, Espírito Santo, mas orar para pedir o Espírito Santo, sabedoria, para Ele interceder por nós, Ele colocar a palavra para que a gente possa orar diante do Pai. Muitas vezes nós não fazemos. Devemos ter em mente que a batalha da fé envolve muito mais que um esforço espiritual, mental. A batalha da fé é mais que isso. Precisamos alargar nossa visão e enxergar não somente as suas consequências, mas a verdadeira causa do desvio doutrinário, né? Aí nós temos Efésios 6,2. Não é contra carne e sangue a nossa luta. Veja o que é que a Bíblia está dizendo. Por que eu tenho que me encher do Espírito Santo? Por que eu tenho que batalhar pela fé? Por que eu tenho que lutar para conhecer? Você sabe quem é o seu Deus? Você sabe como Ele se manifestou? Você sabe qual é a santidade de Deus? Você sabe quais são os atributos de Deus? Às vezes a gente nem se importa. Mas esse Deus tanto nos amou, tanto nos valorizou, que enviou o seu Filho e deixou essa palavra escrita, para que a gente não perdesse a fé, para que a gente pudesse batalhar pela nossa salvação. Amém? Não é contra a carne, nem o sangue, não é contra pessoas a nossa luta, é contra principados. É contra principados. Queridos, você não tem condições de vencer um demônio. A não ser que você esteja cheio do Espírito Santo. A não ser que você seja lavado no sangue do Cordeiro. A não ser que você esteja alicerçado. Porque, queridos, quando a gente está diante de demônios, eles tentam
sabe, dissuadir a sua fé. Ele tenta roubar e dizer assim: ó Luiz, quem é você? Você não passa de gente. Nós trabalhamos com libertação durante anos da nossa vida. E às vezes chegavam diante de pessoas possessas. Eu me lembro que teve uma situação, os meninos ainda eram pequenos, e aquela moça, eu ganhei ela para Jesus na escola dominical, ela tinha 16 anos. Ela era uma adolescente. E eu cuidava dos adolescentes lá na igreja central do Recife. E aí o que é que aconteceu? Aquela menina entregou a vida para Jesus, nós ficamos felizes. Anunciei a igreja quando voltou da escola dominical. Quando foi na segunda-feira, a patroa dela correu lá. E a gente estava começando um jejum. 5 pessoas. Eu, pastor Jademir, pastora Silvia e mais 2 irmãs. Todos os dias de manhã. E aquela moça estava na sala da patroa dela, com uma faca desse tamanho, aqui, desse jeito. E o demônio dizendo: vou levar, com uma voz terrível. Agora, se você não tem Jesus, você não entra, não. O marido, que não era crente, estava no quarto chorando, porque disse: isso é besteira, essa menina está, não sei o que, foi para cima. Quando o demônio pegou ele, botou ele assim na parede. Ele gordinho, mas botou ele assim na parede. A moça botou ele na parede, era uma moça, franzina. Com a força do inimigo. E na hora que ele olhou nos olhos e viu aquela presença maligna, ele desfaleceu, e a esposa dele, em nome de Jesus, solta. E ele saiu correndo, e foi uma experiência para a salvação da vida dele. Depois ele se converteu, até hoje, graças a Deus. Mas, queridos, se você não tiver autoridade no nome de Jesus, se você não tiver o Espírito Santo, o diabo brinca, o diabo destrói, o diabo entra, e ele faz o que ele veio para fazer: matar, roubar e destruir. E a igreja precisa estar atenta. Precisamos batalhar, precisamos nos encher, porque a nossa luta é contra esses demônios que vão se levantar, e estão se levantando muito mais nesses últimos dias. E o engano vai ser muito maior. E a gente precisa estar alicerçado, porque a nossa luta é contra ele. As falsas doutrinas e heresias também vêm de um coração carnal, de um coração que não se dobra, de um coração de pessoas que não se dobram à palavra de Deus, não obedece. 1 Timóteo 4:1 diz: ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Tem pessoas que acham que, se misturar com outra religião é a coisa mais linda do mundo. É amor, Está assim hoje em dia. Está assim de igrejas. Eu não estou falando só de uma, não. Eu estou falando de muitas. O ecumenismo é diabólico, não é de Deus. Eu não posso professar uma fé, eu não posso estar adorando a Deus no local, no altar, onde se sacrifica a demônios. E há uma mistura, e há pastores se enganando. Há pastores perdendo a fé, porque obedeceram a espírito enganadores. Se a gente não tiver alicerçado na palavra, se não tivermos cheios do Espírito Santo, o diabo vai nos fazer cair. Precisamos estar alertas, precisamos batalhar, e precisamos fazer isso também com oração e com jejum, porque estamos chegando já nos últimos momentos para a consumação de todas as coisas. Não sabemos pelo que vamos passar. Batalha envolve esforço. Batalha espiritual envolve esforço para estudar a palavra, mas envolve também oração. A Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, preservando a palavra da vida, e não se conforme com este século. Não tome a forma deste século. Não é porque as mulheres do século 21 já não casam mais virgens que as filhas do Senhor Jesus têm que fazer a mesma coisa. Não é porque todo mundo resolveu beber que agora a gente acha que pode sair fazendo o que bem entende. Examinai as Escrituras, porque você crê que através dela você tem a vida eterna. Mas quando ele fala de examinar, é obediência, não é só leitura. É andar no caminho santo, é andar no caminho estreito, é renunciar ao nosso eu. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu quero pedir que você feche os seus olhos. Eu quero citar somente o último versículo. Feche seus olhos. Eu acredito que tenho que batalhar pela minha fé. Eu acredito nas Escrituras.
Não vou me deixar levar por nenhum ensino, nenhuma heresia de demônios, nem por espíritos malignos. A maneira como lutamos é importante, tanto quanto o conteúdo dos nossos argumentos. Não devemos vencer com a lógica e perder com a vida. Então declare a sua fé nas Escrituras. Eu quero que você feche os seus olhos e você possa declarar junto comigo de olhos fechados. Eu acredito, diga igreja, eu acredito, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio no batismo do Espírito Santo, creio na santificação e nos dons espirituais. Creio na Santa Igreja, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo e na vida eterna, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio, eu acredito na verdade da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com os seus olhos fechados, eu quero que você continue declarando isso para o Senhor. Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio no teu amor, eu creio na vitória em Cristo Jesus. Eu creio que o Espírito Santo é aquele que fala comigo, é aquele que vive em mim, aleluia, é aquele que está em mim, aquele que reina em meu coração, que está aqui para me ensinar, que está aqui para me guiar a toda a verdade. E eu declaro nesta noite que eu preciso de ti. Eu preciso do teu Espírito, eu preciso dessa palavra, eu preciso me firmar na tua palavra que é a verdade. Senhor, me sustenta todos os dias, Senhor, nos renova a cada manhã, Senhor, não nos deixa sermos levados pelo engano, por todo vento de doutrina, por heresias, por espíritos enganadores, mas nos guarda do mal, Senhor, porque somos o teu povo e rebanho do teu pastoreio. Aleluia, declare